A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Irmãos, vamos dar continuidade na meditação do livro de Romanos, no capítulo 2, que diz assim no versículo 1: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. No versículo 1, nós podemos observar Paulo dizendo que no capítulo anterior, capítulo 1, os gentios se entregaram à prática do pecado. E agora no capítulo 2, nós podemos observar que os judeus estavam praticando as mesmas coisas que os gentios. Louvado seja Deus. E no versículo 2 diz assim: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. O juízo de Deus é sobre a verdade, sobre tudo aquilo que fere a lei moral de Deus, a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui os moralistas, os judeus moralistas, fazendo as mesmas coisas que os gentios, no capítulo 1. Louvado seja Deus. No versículo 3: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que as fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ninguém está isento de escapar do juízo de Deus. Nem mesmo os moralistas, que são aqueles que dizem praticar a lei de Deus, a vontade de Deus. Ninguém escapará do juízo de Deus. Louvado seja Deus. No versículo 4: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Louvado seja Deus. O homem, ele despreza a lei de Deus, ele despreza a vontade de Deus, a palavra de Deus, a bondade que Deus tem perante a sua palavra, e se esquece que toda a graça, o amor de Deus o leva, ou pode levar o homem ao arrependimento. É a graça de Deus que leva o homem ao arrependimento. Louvado seja Deus. E no versículo 5: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O homem moralista, ele
ele acha que ele pode praticar o pecado, ele praticar a vontade da carne, e se esquece que um dia será levado tudo a juízo. Às vezes o homem pode pecar e, em consequência disso, pode andar em iniquidade, sempre pecando, e aquele pecado só vai acumulando ali ira, né, para o dia do juízo de Deus. Então, às vezes alguém pode pensar: fulano, beltrano pratica tanta coisa, e alguém não vê, Deus não tem providência, não aconteceu nada com a pessoa. O homem se engana se pensar desse jeito. Tudo ali que ele faz, que o homem possa fazer, seja ele um moralista, ou seja ele um gentil, um ímpio, aquele pecado vai ter consequência sobre a vida dele. Até daqueles que não conhecem a Deus, não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, e também dos moralistas, aqueles que dizem conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus, aqueles que dizem ser salvos, a igreja do Senhor. Tudo vai ter consequência quando a pessoa não se arrepende, não deixa a prática do pecado e segue praticando em desobediência à palavra de Deus. Louvado seja Deus. No versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus, ele vai recompensar a cada um. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. O crente é salvo em Cristo. Eu e você, a igreja, tem os seus salvos. E se nós somos salvos em Cristo, então requer a obediência. E que gera essa salvação, essa nossa salvação como igreja do Senhor? Requer a prática, né? Então, daí em diante, após a salvação, Cristo nos salvar, a prática das boas obras. Louvado seja Deus. Já o ímpio, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, vão ser julgados também pelas suas obras. Podemos ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, o julgamento final. Capítulo 20, do versículo 11 adiante. Louvado seja Deus.
a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram a glória, honra e incorrupção. Louvado seja Deus. É como eu estava dizendo, aqui é da igreja, é daqueles que já receberam a salvação. Daí então vem a consequência, que é a prática da palavra em obediência e fé. Louvado seja Deus. No versículo 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos, ou seja, contendeiros e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Esses são aqueles que não aceitam, aqueles que não receberam o Senhor Jesus, aqueles que foram desobedientes à palavra de Deus e ao senhorio de Cristo. Louvado seja Deus. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Louvado seja Deus. Não tem acepção. Mesmo alguém que seja salvo, se não seguir após a salvação a prática da lei moral, da vontade de Deus, pode perder a salvação, mesmo após ser salvas. E podemos ver que vemos por aí muitos profetinhas da carne e muitos ensinadores ensinando também que o homem, depois de salvo, sempre salvo. Não existe isso. Não existe isso. É antibíblico. Não pode o homem, após ser salvo, seguir pecando, seguir na iniquidade e se continuar salvo naquele dia. As suas más obras serão denunciadas. Louvado seja Deus. No versículo 15, versículo 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. No versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Louvado seja Deus. Para com Deus não há acepção. Deus não faz acepção de pessoas. O homem muitas vezes faz acepção de pessoas. Escolhe A, escolhe B, escolhe C, escolhe aquele que tem uma posição mais elevada diante dos seus olhos carnais. Alguns têm uma posição privilegiada nos seus ministérios terrenos, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não. O homem pode fazer acepção de pessoas, mas naquele dia, no dia que Deus fará
eu digo assim, o acerto de contas, Deus não terá acepção de pessoas. Deus não excluirá nem aquele que fez o bem e nem aquele que fez o mal. Deus não vai, Deus vai trazer na balança justa. Fez o bem ou fez o mal. Aqui para o homem, pode muitos fazer o bem e passar como mal. Como a pessoa é má. E também o homem pode fazer mal, praticar vários delitos, por ele ter uma posição. Muitos desses dirigentes de sinagogas, digam assim, tem para eles uma cadeira cativa, separada. Mas naquele dia, Deus não vai fazer acepção de pessoas. Com Deus não tem, nunca teve e nunca terá meio termo. O homem se deixa levar, se corrompe com seus olhos carnais, mas Deus, a justiça de Deus é perfeita e plena. Louvado seja Deus. No versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, todos que sem lei, que não observaram a lei, aqui lei está falando da vontade de Deus, todos que sem observar a vontade de Deus pecaram, vão perecer. Vão perecer. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então não vai ter acepção de pessoas. Louvado seja Deus. Todos aqueles que continuarem no pecado, mesmo não tendo nenhum conhecimento da lei de Deus, perecerão. É o que Paulo está dizendo aqui. Mesmo todos aqueles que não terem nenhum conhecimento do pecado, perecerão. Louvado seja Deus. Porque todos têm uma certa medida de conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Louvado seja Deus. No versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas
os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, não basta apenas ser ouvinte da lei, da vontade de Deus, ser um ouvinte da palavra de Deus. Não basta. Não basta a pessoa estar no lugar, ouvir a palavra de Deus a semana inteira. Não basta. A pessoa tem que ser praticante. É o que Paulo está dizendo assim. Porque os que ouvem a lei não são justos. Não são justificados diante de Deus. Mas os que praticam a lei, os que praticam a vontade de Deus, hão de ser justificados. Somos a igreja de Jesus. A igreja, ela é justificada. É salva pela fé, mediante a graça de Deus em Jesus Cristo. Se a igreja, se nós somos salvos, nós somos justificados diante de Deus. Louvado seja Deus. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Louvado seja Deus. Aqui Paulo está dizendo que os gentios não possuem a lei como guia moral. Eles não têm o conhecimento, mas possuem uma lei interna no entendimento, na consciência, que instrui a sua própria consciência naturalmente. Louvado seja Deus. Todos os seres humanos, eles possuem naturalmente por terem sido, eles possuem na consciência essa lei interna. Por terem sido naturalmente criados à imagem de Deus. Louvado seja Deus. Então, os gentios têm na sua consciência que Deus existe, que Deus se revela através da sua palavra, da sua criação,
de Jesus Cristo. Então, Deus cravou a todos os homens essa lei interna em sua consciência. Louvado seja Deus. É que nem Paulo falou aos gentios no capítulo 1, que todos são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se revelou. Então, na consciência, o homem ele tem o entendimento, quer acusando algo que faça ou defendendo aquilo que faça. Louvado seja Deus, para no dia do juízo de Deus, o homem não terá uma segunda chance após a morte. Porque ele tem na consciência a lei como seu guia moral. Louvado seja Deus. No versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Louvado seja Deus. Há um dia que Deus irá julgar a todos os homens. E esse é um julgamento que vai além da morte física. Podemos ver que os juízes da terra, os tribunais da terra, eles julgam o que é terreno. Eles precisam de provas. Se não tiver prova, não tem como o juiz deferir uma sentença de condenação diante daquele que fez, diante daquele que cometeu um delito. Não tem, sem provas, não tem como o homem, o juiz humano da terra, ele deferir uma sentença de julgamento perante aquele delito que o homem possa praticar. E Paulo está falando aqui que naquele dia Deus há de julgar os segredos dos homens. Deus há de julgar os pensamentos, os segredos do coração, do entendimento. Deus há de julgar o oculto, o escondido. E Deus, nesse julgamento, o homem ele fica indesculpável. Como assim diz Paulo? Todos são indesculpáveis diante de Deus. O homem, ele tem o seu intelecto, tem essa medida de graça que Deus concede ao homem para ele discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal para si próprio.
E Deus, ele vai além. Deus vai ali conhecendo todos os segredos do coração, todo o entendimento, os pensamentos do homem que possa estar escondido. Louvado seja Deus. Esse julgamento de Deus, ele não tem acepção de pessoas. Ele não isenta ninguém. O homem pode ter acepção de pessoas aqui na terra. O juiz pode ser corrompido, pode ser corrupto perante uma sentença de julgamento que possa dar a alguém para beneficiar ou para incriminar alguém, mas Deus não. Deus é fiel. Deus zela por sua palavra e por sua justiça. Louvado seja Deus. A religião não salva o homem. Podemos ver nesse capítulo 2 até o final do versículo 29, capítulo 2 inteiro, podemos dizer que a religião não salva o homem. Louvado seja Deus. Eu vou terminar por aqui, irmãos, no versículo 16. Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um.